Olá, estudante! Neste vídeo nós vamos falar sobre a demonstração de fluxo de caixa, DFC. Vamos lá? A DFC tem por objetivo explicar de que forma foram utilizados os recursos ao longo de um período contábil, por meio de um relatório que apresenta as movimentações, entradas e saídas de caixa são listados como o saldo de caixa que iniciou e como ele terminou, procurando demonstrar a origem dos recursos e como foram aplicados nesse intervalo de tempo. Esses valores são alocados em 3 grandes grupos de atividades, apresentando de que forma os recursos foram empregados. Na sua elaboração, são utilizados 2 métodos, DFC de método direto e DFC de método indireto. Cada qual traz suas especificidades, mas busca chegar ao mesmo objetivo, ou seja, explicar a movimentação do dinheiro. Esses 3 grandes grupos de demonstração de fluxo de caixa são divididos em atividades relacionadas às operações, atividades de investimentos e atividades consideradas de financiamento da operação. As atividades operacionais atendem à compra e venda de produtos, de pagamento, fornecedores de salários, de conta de energia, além da venda do dia a dia, que fazem parte do negócio principal da empresa. Essas são atividades operacionais. As atividades de investimento explicam a movimentação dos recursos, olhando para o lado do ativo não circulante, ou seja, os recursos que se encontram parados. Assim, é preciso observar de que forma se comportou o recurso quando olhamos para esse lado do ativo não circulante. Houve circulação de caixa? Houve sobra de caixa? Houve resultado de caixa vindo da liberação desses ativos? Esse grupo de atividades de investimento vai atender a esse aspecto da movimentação financeira das empresas. Nas atividades de financiamento, é necessário lembrar de que forma uma empresa pode financiar suas operações. Existem 2 maneiras: tomando dinheiro emprestado, aumentando seu passivo, com endividamentos de empréstimos, comprando a prazo, endividando, assumindo obrigações. Assim, o recurso vai de alguma maneira parar no ativo e a dívida se movimenta. Quando você aumenta ou diminui esse endividamento como resultado direto para o caixa, você tem a movimentação de uma parte das atividades de financiamento. Já a segunda maneira de você financiar a operação de uma empresa se dá pelos aumentos e diminuições do patrimônio líquido, ou seja, a empresa gera lucro das suas operações, começa a movimentar, faz resultados positivos de lucro para poder aumentar o volume de caixa se o dinheiro não for distribuído dentro da empresa, ou então ela produz prejuízo e consome recursos de caixa, consome caixa e equivalente de caixa ao longo daquele período em decorrência daquele mau resultado apurado no final. Podemos ainda utilizar a forma de investimentos ou desinvestimentos efetuados pelos sócios dentro do negócio. Essa DFC é considerada uma das mais importantes, principalmente se o investidor for gestor. Temos também um CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que cuida especificamente dessa demonstração. É importante lembrar que a DFC se faz particularmente importante para a tomada de decisões, pois ela permite ser aplicada em muitos aspectos diferentes. Imagine então suas diversas aplicações. Por exemplo, se você pode comparar a evolução do demonstrativo de fluxo de caixa ao longo de um ano, mês a mês, você consegue saber, por exemplo, quais são os períodos críticos de caixa da empresa, onde a empresa tem dificuldade de caixa. Esse é um aspecto que pode influenciar a sua decisão de negócios, decisão de comprar mais produtos, de aplicar e investir determinados recursos, algo que pode ser impactado por essa simples informação que você vê no DFC. Existem diversas aplicações dessa demonstração tão importante no segmento contábil. Atualmente, ela é vista como uma das demonstrações contábeis mais importantes, sendo bastante exigida, observada e analisada pelos gestores e pelos investidores. Bem, nós vamos ficando por aqui. Obrigada e bons estudos!